A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E desde já eu quero agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. O sincero desejo do nosso coração é que não só o nosso programa, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida. E hoje nós temos um programa especial, mais uma vez, contando com a presença do professor Saulo Soares, ele que é, primeiro, um meu amigo particular, meu professor de escatologia, ele é teólogo, escritor, autor de várias obras. Professor Saulo Soares, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no programa mais uma vez. Obrigado, professor Givanildo, por esta oportunidade e agradeço ao senhor, à Rede Brasil, ao nosso pastor-presidente e ao nosso Deus, certamente, por fazer parte também deste maravilhoso trabalho. Lembrando que o professor Saulo Soares, ele é professor do nosso seminário teológico, né? Se você deseja ter aula com o professor Saulo, você pode se inscrever em um dos nossos cursos lá na STADEB, e ele é autor de 3 livros que foram editados pela nossa editora Bereia. O primeiro livro, que é esse que nós estamos comentando no programa, que fala sobre a grande tribulação, o palco do anticristo. Esse livro é excelente, que eu recomendo demais, se você deseja conhecer melhor acerca desse período sombrio da grande tribulação, acerca da pessoa do anticristo, as profecias acerca do anticristo. Não deixe de adquirir esta obra, Deus está nos dando a oportunidade. Olha que coisa maravilhosa. Você adquire o livro, estuda em casa e ouve a explicação aqui no programa. Se tiver alguma dúvida, você manda para nós. O professor Saulo também escreveu uma obra denominada É Jesus de Nazaré o Messias, um livro excelente que trata sobre as profecias messiânicas, falando acerca do Messias esperado pelos judeus. Sobre esta obra, nós também já fizemos uma série de programas, uma temporada, diversos programas que já estão à sua disposição aí no YouTube. E também o mais novo lançamento do professor Saulo Soares, que é Israel e a Igreja ontem, hoje e amanhã. Olha, você que é amante de Israel, você que é amante da Bíblia Sagrada, você que é amante da escatologia, não pode deixar de adquirir esta obra. Eu recomendo demais, onde com muita maestria, muita propriedade, o professor Saulo Soares fala sobre a origem de Israel, sua trajetória e também sobre o futuro de Israel, bem como a origem da igreja, a trajetória da igreja e também o futuro da igreja. Inclusive, nós também temos uma série de programas, uma temporada que nós gravamos acerca desse assunto, Israel e a Igreja, que já estão disponíveis também lá no YouTube. Nessa temporada, sobre a grande tribulação, palco do anticristo, embora o nosso tema principal seja a grande tribulação, mas nós estamos abordando aqui vários temas escatológicos e eu quero deixar você bem à vontade, porque você pode fazer qualquer pergunta na área da escatologia, não só sobre a grande tribulação, não apenas sobre o anticristo, mas qualquer dúvida na área escatológica, né? Aproveite essa oportunidade que Deus está nos dando. Professor Saulo Soares, é sempre bom tê-lo aqui no programa. E eu gostaria de dizer mais uma vez que não só os nossos queridos telespectadores, né, estão aprendendo em casa, mas eu também estou aprendendo com o senhor. E é muito bom tê-lo aqui conosco, né? Que Deus lhe dê saúde, muitos anos de vida, para que o senhor continue compartilhando conosco de suas experiências e também do seu conhecimento bíblico. Hoje vamos falar acerca de um dos assuntos, que eu diria um dos assuntos mais polêmicos da escatologia, né? Tema de muitos debates, de muitos podcasts da vida, né? Sobre a igreja se vai passar ou não pela grande tribulação. Como o tema do seu livro é a grande tribulação, o senhor chegou a abordar no livro se a igreja passará ou não pela grande tribulação, ou o senhor já parte do pressuposto de que a igreja não estará na terra na grande tribulação? Professor Givanildo e amados irmãos, eu abordo de leve, né? Eu dou dois pontos, um teórico e um bíblico, que a igreja não vai passar pela grande tribulação, visto que o nosso foco é a grande tribulação. Certo. Nosso foco é mostrar aquilo que a grande tribulação reserva para os moradores da terra
e para os salvos o que reserva para ele no céu. Professor, tendo em vista que esse assunto ele é muito polêmico, né? E essa é uma das perguntas mais comuns que chegam para nós. Eu quero até me antecipar e lhe convidar para, depois dessa temporada sobre a grande tribulação, nós temos uma temporada para só abordar esse tema, sobre o pós-tribulacionismo, o meso ou mid-tribulacionismo, o pré-tribulacionismo. Eu acho que será bem interessante para os nossos queridos telespectadores. Então você já fica aí na expectativa, né? Que em breve nós estaremos aqui com uma série de programas acerca desse tema, se a igreja passará ou não pela grande tribulação. Mas, professor, o senhor acha que essa polêmica, se a igreja passará ou não pela grande tribulação, envolve, assim, de certo aspecto, a teologia liberal? Tem alguma relação com a teologia liberal ou não tem nada a ver? Em parte, sim, professor Givanildo. Porque essa história de que a igreja não vai passar pela grande tribulação, a história de que Israel perdeu as bênçãos divinas, tudo isso tem o seu começo lá em Alexandria, no Egito, certo? Então, lá em Alexandria, no Egito, começou a se divagar esse tipo de coisa. Mas dentro do pré-milenismo, certo? Que é aquilo que nós defendemos, porque nós pensamos às vezes que quem defende o pré-milenismo defende o pré-tribulacionismo. Mas nem sempre Nem sempre é assim. Porque dentro do pré-milenismo tem dois grupos. O pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. Certo. O pré-milenismo histórico, ele defende que a igreja vai passar pela grande tribulação. Tá? Não quero dizer que eles são liberais. Certo. Mas a gente percebe que se a igreja vai passar pela grande tribulação, foge completamente das escrituras sagradas. Uhum. Então, o pré-milenismo histórico afirma categoricamente que a igreja vai passar pela grande tribulação. Como o senhor acabou de dizer, mais para frente nós vamos ver vários pontos onde a igreja não passará pela grande tribulação. Certo. E o pré-milenismo dispensacionalista, que diz que a igreja não irá passar pela grande tribulação. Portanto, dentro do pré-milenismo existe os dois grupos. Primeiro, pré-milenismo histórico, repetindo, a igreja passará pela grande tribulação e haverá um reino milenar na terra físico de 1000 anos. E o pré-milenismo dispensacionalista, de que a igreja não passará pela grande tribulação e também haverá um reino milenar na terra de 1000 anos, literalmente falando. Muito bem, então o que nós cremos, o que nós defendemos é que a igreja não passará pela grande tribulação. E o argumento mais forte é que a igreja é mencionada nos capítulos 1, 2 e 3 do Apocalipse, não é isso? E só volta a ser mencionada no capítulo 19, dos capítulos de número 6 a 18, que trata, do Apocalipse, né, que trata exatamente sobre a grande tribulação. A igreja não é mencionada nesse período. E Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 a 17, deixa bem claro que o período da grande tribulação é o período da ira de Deus sobre a terra, é o período do juízo, né, do julgamento divino. E logo, a noiva de Cristo estará livre desse juízo, desse castigo, né? Um dos argumentos mais fortes dos pós-tribulacionistas, segundo eles, né, é que a igreja sempre esteve na terra em períodos de tribulação. E ele começa a mencionar vários períodos de perseguições, né? As perseguições nos primeiros séculos, por exemplo. Mas é bom lembrar que são tribulações distintas. Uma tribulação, digamos, a perseguição que ocorreu no início do século, do primeiro e segundo século, foi uma perseguição aos cristãos. Judeus e cristãos foram perseguidos por conta de sua fé em Cristo. Mas essa grande tribulação, ela ocorrerá exatamente pelo fato de Deus derramar a sua ira, não é? Inclusive, Apocalipse capítulo 6, versículos 15 a 17, diz que os reis, os tribunos, os grandes, os poderosos vão se esconder nas rochas, nas cavernas das montanhas e vão dizer assim, vindo o grande dia de sua ira, né? Eles vão dizer aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado
né, sobre o trono e da sua ira. Enfim, então, essa grande tribulação, professor, é a ira de Deus e logo a igreja está isenta. Sim. E como falamos em programas anteriores, o que é a grande tribulação? A abertura dos selos, o soar das trombetas e das taças. E das taças. Aqui são 3 sete de juízos. E a igreja não está ali. Uhum. Não está de jeito nenhum. Não é? Então, se a igreja estivesse na terra durante a grande tribulação, ela seria mencionada na abertura dos selos, no soar das trombetas e no derramar das taças. Tá certo? Uhum. Portanto, a igreja não estará na terra durante a grande tribulação, porque nós fomos chamados para a bênção, para a alegria. Quanto à igreja ser perseguida lá atrás, como nós temos falado, e o senhor tem falado também nos programas instantes finais, a grande tribulação é uma tribulação específica. Todas as tribulações que Israel e a igreja passou, ou tem passado, ela fala como problemas, vou suscitar, vou trazer gente, vai acontecer isso, a igreja sereis perseguidos. Isso aconteceu. Mas a tribulação, ela é específica. Ela trabalha com Israel e com o mundo pecador. Muito bem. Só para esclarecer para os nossos queridos telespectadores, né? É possível que tenha algum novo convertido assistindo, ou até mesmo algum irmão que não é novo convertido, mas tem essa dificuldade. O senhor pode explicar sobre essas duas fases da vinda de Cristo, essas duas etapas, para esclarecer para os nossos queridos telespectadores? Olha, todos nós que estudamos escatologia, o primeiro toque, quando é que começa, na verdade, os eventos futuros? No arrebatamento da igreja. Professor Givanildo, existe na Bíblia a coerência da escrita. Se alguém escreve algo, o senhor vai escrever algo, o senhor pode até citar um episódio lá na frente, mas depois volta, depois do episódio, para dizer como o episódio acontece, por que o episódio acontece. Tá certo? Mas a grande tribulação, a gente vê no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, arrebatamento da igreja. No capítulo 5, versículo 1 em diante, a grande tribulação. Então, como é que Paulo, um escritor exímio, um homem entendidíssimo, iria escrever primeiro algo que vai acontecer depois e depois, o que vai acontecer depois, escrever antes? Não, Paulo escreveu numa história linear, numa história cronológica, arrebatamento, grande tribulação. Uhum. Então a igreja sobe para os céus. Aqui na terra, o anticristo é manifestado, capítulo 6, versículo 1 e 2 do Apocalipse, na abertura do primeiro selo, e 7 anos de tribulações na terra. A igreja estará no céu, subiu, foi para as nuvens, é galardoada de acordo com os trabalhos que fizemos aqui na terra, e entraremos para os esponsais, que é o casamento da igreja, ou as bodas do Cordeiro. Lá teremos a ceia, para depois a igreja vir. Quando a gente diz 7 anos que a igreja é no céu, não existe 7 anos no céu. No céu não tem calendário, no céu não tem sol para marcar dias ou estações, não existe. Então a gente diz que é 7 anos de gozo no céu, a partir dos 7 anos de tribulações na terra. Lá no céu a gente nem vai saber se é 1 ano, 2, 3, 4. Exato. A gente vai saber que está lá. Quando passar 7 anos de tribulação na terra, Jesus vem com os seus para dar fim à grande tribulação. É a segunda vinda de Cristo. Muito bem, então nós cremos que primeiro ocorre o arrebatamento, a igreja é arrebatada, os salvos que dormiram em Cristo ressuscitam, vamos para o tribunal de Cristo, depois para as bodas do Cordeiro e depois descemos com Cristo. Nesse intervalo entre a primeira e a segunda fase, a segunda vinda de Cristo, que ocorre exatamente esse período da grande tribulação, onde haverá a abertura dos 7 selos, o toque das 7 trombetas e o derramamento dos 7 cálices da ira de Deus, que é o período denominado de grande tribulação. Agora, o senhor poderia nos explicar o que é que leva esse pré-milenismo histórico a negar que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação? O senhor pode citar alguns pontos? Como já falei ao senhor, existem teólogos liberais.
não quero dizer também que eles são liberais, mas desde Alexandria, as grandes 3 escolas de teologia do passado, dos 4 primeiros séculos, Alexandria no Egito, a escola de Antioquia, que era uma escola séria, não é? E a escola da Europa, onde Agostinho predominou. A escola de Antioquia, ela não absorveu nada de Alexandria, mas a escola da Europa, com Agostinho, com Jerônimo, com Hilário e outros, absorveram algo de Alexandria, principalmente contra Israel e a favor também do sofrimento da igreja. E como a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é baseada nos pensamentos agostinianos, certo? Ela absorveu o ensinamento dos pais da igreja. E a maioria dos pais da igreja passaram a entender que a igreja vai passar pela grande tribulação. Daí a Igreja Católica Apostólica Romana, baseado nesse contexto, trabalhou esse movimento. Quando houve a Reforma Protestante, em 1517, os 3 pilares da Reforma, Lutero, Calvino e Zwinglio, esses 3 pilares, cada um formaram as suas denominações, podemos dizer, suas doutrinas, sua teologia, e aí se espalhou, né? Se espalhou. Isso ficou tão sério que desde antes já havia os teólogos liberais, mas foi a partir daí, da Reforma Protestante, e a partir do Iluminismo, né, 1400 e pouco, século XIV, XV, que começou a teologia liberal. A Bíblia foi passada de lado e o pensamento filosófico começou a imperar na face da terra. Tão sério isso, que existem teólogos liberais e teólogos ultraliberais. E a confusão se perdeu nesse meio. Tá? Então, as pessoas, a partir da Reforma Protestante, absorveram muito, beberam muito de Agostinho, daquelas pessoas, e trouxeram muito do que ali aconteceu para a igreja. Então, para a doutrina. Mas o mundo pentecostal, professor Givanildo, que tem a sua origem, vamos dizer, lá da igreja primitiva, mas ressurgida com a Igreja da Santidade, com o Wesley, tem uma faixa de 300, 350 anos, começou a estudar as escrituras com mais afinco, as profecias, e perceberam muitas coisas que foi ensinada no passado que não batia com a Bíblia, principalmente o estudo do Apocalipse. Se eu tenho uma ideia, os pais da igreja queriam tirar Apocalipse das Escrituras Sagradas. Os teólogos liberais não trabalham com doutrina sistemática, porque eles não acreditam muito nas teologias sistemáticas. Então, isso gerou uma confusão tão grande que as pessoas acham por bem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Por quê? Se a igreja foi formada na tribulação, se havia cristão perseguido, Cristo derramou seu sangue, a morte é uma purificação. Isso é uma mentalidade muito mais católica romana do que evangélica. Muito bem. Agora, uma coisa nós podemos ter a certeza, professor, é que durante a grande tribulação ainda haverá possibilidade de salvação, não é isso? Sim, senhor. Nós vamos falar sobre esse assunto. É claro, eu sempre, quando trato desse assunto, eu trato com muito cuidado, né? Porque eu não gosto dessa expressão segunda chance, né? Segunda oportunidade. O que a igreja deve estar sempre pronta, vigilante, né? De atalaia, esperando o noivo chegar a qualquer momento. Embora a parábola das 10 virgens seja uma parábola para Israel e não para a igreja, mas existem algumas lições que nós podemos extrair para as nossas vidas. Então devemos estar como aquelas 5 virgens prudentes, com azeite, esperando o noivo, né? Agora, a gente pode afirmar, professor, que caso alguém não seja arrebatado, né, e esteja na terra durante o período sombrio da grande tribulação, poderá ser salvo. A gente pode afirmar isso, não é isso? Mas eu gostaria de compartilhar aqui alguns textos do Apocalipse para nós comentarmos aqui.
Apocalipse capítulo de número 6, versículo de número 9, que fala exatamente sobre a abertura do quinto selo, né? Porque os 4 primeiros selos são os 4 cavalos, né? O cavalo branco, vermelho, preto e amarelo, né? Você pode estudar isso melhor no livro do professor Saulo e também na Bíblia Sagrada, Apocalipse capítulo 6. Então o cavalo branco é o anticristo, o cavalo vermelho é a guerra, o cavalo preto é a fome e o cavalo amarelo é a morte. Aí no capítulo 6, versículo 9 diz: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haveriam de ser mortos como eles foram. Muita gente usa esse texto, professor, para defender que aqui é uma prova que a igreja estará na grande tribulação e haverá martírio. Porém, nós entendemos que esses mártires aqui são exatamente aqueles que não foram arrebatados. É isso, o senhor concorda com isso? Concordo plenamente. Aqueles que não foram arrebatados estarão na terra no período sombrio da grande tribulação. E é por isso que eu disse e torno a dizer que não podemos nem devemos pensar em segunda chance, porque durante o período sombrio da grande tribulação haverá muita perseguição aos cristãos, né? Hoje estamos vivendo um período de muita perseguição aos cristãos, né? Principalmente entre as nações árabes, onde milhares de cristãos estão sendo presos, torturados, estão sendo mortos por amor da palavra de Deus, por conta de sua fé em Cristo. Lamentavelmente, a mídia internacional faz vista grossa. Isso não é mencionado nos principais meios de comunicação. Aqui na nossa nação, por exemplo, se alguém maltratar um animal, e claro que ninguém deve maltratar os animais, é claro que ninguém deve maltratar os bichinhos de estimação, mas se alguém maltratar o animal, será manchete nos principais jornais. Enquanto que milhares de cristãos estão sendo mortos e nós só tomamos conhecimento principalmente através das redes sociais, porque a mídia internacional não tem interesse de divulgar essa perseguição. Agora, durante a grande tribulação, a perseguição não será em alguns países, mas será no mundo inteiro. O senhor concorda comigo? Sim. E esses mártires aqui, esses que serão mortos por amor da palavra de Deus e do testemunho que deram, não é a igreja, porque a igreja já foi arrebatada. Seriam aqueles que se converterem durante a grande tribulação. Está correta essa interpretação? Sim, observe que tem um tema aí, conservos. Sim, certo. Acredita-se que isso é mais uma especulação, que esse capítulo 6 pode se referir a povo judeu. Certo. Tá certo? E o capítulo 7 ao mundo gentil. Sim, sim. Daí ele chamar conservos se referindo aos gentios. O senhor pode ler novamente? Judeus. Capítulo 6, né? E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas do nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então observe, conservos e irmãos. Irmãos. Parece que... Dois grupos de pessoas. Né? Lá no capítulo 20, versículo 4 do Apocalipse, estas pessoas serão ressuscitadas. Sim, sim. Né? Sim. E esse grupo aí, observe, professor Givanildo, foram pessoas salvas durante a grande tribulação. Sim. Martirizadas. Uhum. Elas estão vivas, conscientes. Sim. Tá certo? Elas sabem quem são, o que aconteceu, o que espera, quem é que vai resolver o problema da justiça. Uhum. Tudo indica que tem um corpo porque ele dá vestes, e tem mãos porque tem algo nas suas mãos. Certo. Consciência do ontem, do hoje e do amanhã. Uhum. São pessoas, podemos dizer, que morreram, mas seu espírito, alma, certo? Estão vivos, conscientes. Mas eu posso dizer, professor, baseado nesse texto, falar de duas realidades. Uma realidade
é sobre a perseguição que ocorrerá durante a grande tribulação. Terrível, então, terrível. Aqueles que não forem arrebatados, que estiverem na terra durante o período sombrio da grande tribulação, serão perseguidos, milhares de cristãos serão mortos, judeus e gentios, tá certo? E a segunda verdade que nós podemos extrair desse texto é que essas pessoas que serão martirizadas, elas não foram arrebatadas, não é assim? Não foi. A igreja foi arrebatada, ou seja, a perseguição que ocorrerá é para quem estiver na terra no período sombrio da grande tribulação. Observe também que eles perguntam, até quando, Senhor? Isso. Tu estás demorando. Agora observe, como o senhor falou aí, e é interessante mais uma vez que os nossos irmãos saibam disso. Nós somos salvos pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus e a fé nesses dispositivos. A minha salvação é baseada em quê? Na cruz do Calvário, no sangue derramado. Quando a igreja subir, a porta da graça vai fechar. O que é a porta da graça? É o professor Saulo, o professor Givanildo, nós vivermos neste mundo, trabalhando, indo para lá e para cá, sem ser perseguido de uma maneira como está escrito aí, tá certo? E ainda morarmos no céu, porque no mundo inteiro tem pessoas cristãs, riquíssimas, que vivem bem, que falam a palavra disso, que não são perseguidas, porque nós vivemos na graça, favor dado, não merecido. Quando a porta da graça fechar, a salvação é pelo sangue e pela fé, porque a graça não salva, a graça é a oportunidade, ou melhor, a dádiva de aceitar. Então, quando a graça é retirada, o sangue, que é o verdadeiro dispositivo que limpa pecado, e a fé, a mão que segura essas bênçãos, elas estarão em evidência. E estas pessoas martirizadas, elas são salvas pelo sangue, através da fé nesse dispositivo. Muito bem. Há um outro texto, professor, bem conhecido aqui, que está em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, né? Que fala agora de uma multidão de pessoas que foram salvas de todas as nações. Deixa eu ler e eu vou pedir para o senhor explicar, não é? Por que nós estamos citando esses textos? Porque há quem defenda que aqui é a igreja que está sendo perseguida. Nós não cremos nisso. Nós cremos que são os santos que hão de se converter durante a grande tribulação, correto? Apocalipse capítulo 7, versículo 9 diz assim: depois destas coisas, quais coisas? Aí depois da abertura dos 7 selos, né? Dos 6 selos, digamos, e depois que João viu os 144 mil selados, aí ele diz: olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Veja bem, um dos principais argumentos dos pós-tribulacionistas é que a igreja estará na terra durante a grande tribulação, mas serão poupados, a igreja será preservada como foi Israel no Egito. A pergunta que eu faço aos pós-tribulacionistas é essa: se a igreja será poupada, como se explica que esses milhares de cristãos serão mortos, né? Então, professor, seria mais coerente nós acreditarmos que essas milhares de vidas aqui são os mártires, ou seja, aqueles que não foram arrebatados, que foram evangelizados pelos 144 mil, se converteram durante a grande tribulação e foram mortos. Está correto esse argumento? Com certeza. O que é que o senhor pode acrescentar? Observe, no primeiro momento, no capítulo 6, fala de um grupo e agora fala de outro grupo. Outro grupo. E este segundo grupo não é a causa do primeiro grupo.
Observe que o primeiro grupo é específico a conservos e a irmãos. Sim. Mas aí ele especifica. É uma grande multidão. Povos, tribos, nações e línguas que não se dobraram diante do anticristo, foram degolados, foram mortos, tá certo? E não aceitaram a imposição do anticristo, ou seja, não aceitaram o selo, o 666, não aceitaram a adoração à besta, não aceitaram as ordens, as leis do anticristo, antes preferiram ser perseguidos, viverem pelas cavernas, fugitivos, serem mortos, porque eles sabiam que duas coisas esperavam ele. Primeiro, se eles aceitassem a imposição do anticristo, eles não morreriam, mas também perderiam sua salvação. E se eles não aceitassem, morreriam e seriam salvos. Optaram pela segunda, porque isto aí está falando de gentios, não está falando de Israel. Aí eu pediria que o senhor lesse, por favor, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, 24 do Apocalipse, por favor. Capítulo 20, versículo 4, não é isso? Diz assim: e vi tronos, sim, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Sim, por favor, professor Ivanildo. Observe que o professor Ivanildo, ele leu uma frase, e vi tronos, e assentaram-se sobre ele a quem foi dado o poder de julgar. Essas pessoas já estavam ressuscitadas. Estas pessoas vieram com Cristo em glória. Por isso que João viu tronos e alguém já foi sentando neles, porque estava em corpo ressuscitado, em corpo de glória, e o trono preparado. Mas havia também uma segunda visão. Isso. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, este grupo aí, professor Givanildo, é aquele do capítulo 6 e do capítulo 7. Então, observe que eles são conservos, eles são irmãos, são salvos. Como a igreja reinará com Cristo 1000 anos, ou por toda a eternidade, esse grupo de pessoas que não se dobraram diante do anticristo serão ressuscitados e reinarão com Cristo 1000 anos. Além disso, professor, há um texto que eu sempre gosto de mencionar, que está no livro de Daniel, capítulo 9, que é conhecido, né, como a profecia das 70 semanas de Daniel, versículos 24 e 27. No versículo 24, o anjo diz a Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. E aí ele fala sobre 3 períodos, né? 7 semanas, mais 62 semanas, mais 1 semana. E o anjo deixa bem claro que estas 70 semanas estavam destinadas sobre o teu povo, que é o povo de Daniel, que é o povo judeu, e sobre a tua santa cidade, que é a cidade de Jerusalém. Então, por essa razão, nós cremos que a 70ª semana, que é exatamente o período da grande tribulação, é um período de tempo que Deus vai tratar principalmente com a nação de Israel. É assim? Sim. E aí o senhor enfatiza isso no seu livro, que é exatamente onde ocorrerá a conversão do povo de Israel. Sim. Quando eles vão receber o Messias, né? Que o Messias descerá, né, e pisará sobre o Monte das Oliveiras. Então, este período da grande tribulação não é para a igreja, e sim para Israel. Não é assim? Se observe ainda, lá no capítulo 11 do Apocalipse, sim, diz que quando as 2 testemunhas são mortas e ressuscitadas, o povo dá glória a Deus, depois de um terremoto, na cidade onde o seu Senhor foi crucificado. Está falando de judeus. Jesus foi crucificado em Jerusalém. Haverá um terremoto em Jerusalém, depois da ressurreição, de subida para o céu das 2 testemunhas. E diz a Bíblia, e o povo deu glória a Deus. Observe que começa, ou dá a entender que começa uma conversão. Muito bem. Então, hoje, na verdade, nós estamos apenas introduzindo esse assunto tão interessante, né? Mas eu tenho a certeza que se você ler o livro do Apocalipse, e vai perceber isso, né? Dos capítulos
6 até o capítulo 18, trata exatamente sobre esse período da grande tribulação, onde a igreja não é mencionada. Esses santos que serão martirizados, não cremos que seja a igreja, mas cremos que são aqueles que hão de se converter durante o período tribulacional, através da pregação dos 144 mil judeus, que são os 144 mil, né, judeus, 12 mil de cada tribo, que irão pregar o evangelho, e essas pessoas hão de se converter, são chamados de santos, e por essa razão serão martirizados e mortos. Mas tenha certeza, nós vamos voltar a tratar desse assunto, porque ele é um assunto muito extenso, e nós tornaremos a falar sobre esse assunto em outros programas. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes, respondendo perguntas, tirando dúvidas e enviando saudações. Não desligue, até já. Estamos de volta com o programa Instantes Finais e esse é o momento de responder perguntas, tirar dúvidas, enviar saudações, e eu quero agradecer a você que tem enriquecido o nosso programa, a você que tem enviado a sua dúvida, sua mensagem, sua pergunta. Se porventura você enviou sua mensagem, sua pergunta não foi lida, ainda não foi respondida, por gentileza, nos reenvie mais uma vez e, por favor, se identifique, diga seu nome, sua igreja, sua cidade. Nós teremos o maior prazer, não só de responder sua pergunta, de ler sua mensagem, mas enviar uma saudação para você, para sua família e para a sua igreja. Vamos à primeira pergunta. Jackson, lá do Vasco da Gama, área 43, eu quero enviar saudações ao nosso querido irmão Jackson, aos queridos irmãos aí do Vasco da Gama, área 43, o pastor Oscar Dantas, toda a igreja na área 43, aqui no Vasco da Gama. O irmão Jackson diz assim: a paz do Senhor Jesus, professores, no reino milenar, a igreja terá acesso ao céu e à terra? Posso dizer que sim, não é, professor? Sim. Estaremos em corpos gloriosos, incorruptíveis, assim? Observe, professor João, a igreja será esposa do rei. Sim. O rei tem acesso ao universo. Exato. Jesus disse em 14:3 de João, onde eu estiver, você vai estar também. Observe, isso é juntar os textos. Jesus é aquele esposo que não se cansará de ter sua esposa ao lado. Sim, e vice-versa. E vice-versa. Onde Cristo estiver, a igreja vai estar. Ele disse isso. Então, se Cristo está na terra, a igreja estará com ele. Exato. Se Cristo sobe o céu, a igreja com ele. Certo? Então, onde Jesus estiver, nós também estaremos com ele. Muito bem, professor. Então, onde Jesus estiver, nós estaremos, né? A igreja estará com Cristo, terá acesso ao céu e à terra. Inclusive, durante esse período do simpósio de doutrinas, né? Nós estudamos sobre os 12 discípulos, né? Os 12 apóstolos. E nós podemos entender à luz do Novo Testamento, dos evangelhos, que eles tiveram muitos momentos de alegria com Cristo. Eles viram Jesus operando milagres, ouviram os sermões, as parábolas. Mas eles também, com exceção de Judas Iscariotes, mas eles também tiveram aquele momento triste de ver o seu Cristo crucificado, né? De ver Jesus sendo sepultado, e houve ali uma separação. E isso não ocorrerá com a igreja, né? Porque nós nunca iremos nos separar de Cristo. E outra coisa, professor Givanildo, a consciência de cada crente que compõe a igreja no corpo de glória terá a mesma consciência, sim, a mesma mentalidade do seu esposo. Uhum. Nós olharemos para Jesus e compreenderemos as coisas. A Bíblia diz que Cristo será a lâmpada e Deus será a luz. Eu posso imaginar, divagar, especular, dizendo o seguinte: se Ele é a lâmpada e o Pai é a luz só pode brilhar em algo físico. Quando a gente acende, toca no interruptor, que a luz acende na lâmpada, é para mostrar aquilo que está escondido. Uhum. Observe o que acontece. Se Cristo é a lâmpada, é em Cristo que aprenderemos sobre Deus por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Glória a Deus. Vamos ler uma mensagem que foi enviada para nós. Desta feita, recebemos uma mensagem do presbítero Manuel Alves, lá de Umuarama, Paraná. Que bênção!
Eu quero enviar saudações ao nosso presbítero Manuel Alves, à sua família, a igreja aí em Umuarama, no Paraná. Deus abençoe. Ele diz: a paz do Senhor. Estamos conectados com o programa, muito maravilhoso. Assistimos através do YouTube. Já comprei os 3 livros. Que Deus continue vos abençoando. Que bênção, né? Glória a Deus. Nós sempre recomendamos essas obras, são obras maravilhosas. Muito bem, vamos à próxima pergunta. O irmão Elton aqui do Recife, quero enviar saudações ao nosso querido irmão Elton, aos queridos irmãos aqui do Recife, que acompanham a nossa programação no canal 14 Rede Brasil. O irmão Elton diz assim: queridos professores, a paz do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de saber a respeito do texto que diz que todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. O que isso quer dizer? Porque nós conseguimos ver atitudes de pessoas que negam a Jesus por simples atitudes. Uma delas é que não leva o ID do Senhor Jesus, o ID do Senhor. Este programa é uma bênção uma bênção na minha vida. Vou dividir a mensagem do irmão Elton em 3 trechos, tá bem, professor? Vamos por etapas. Primeiro, ele quer saber o texto que diz que todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Vamos primeiro explicar esse texto aí. Depois falamos sobre a evangelização. Então, como é que a gente pode interpretar isso, professor? Jesus disse assim, que aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Eu posso pensar no juízo final, aquele que ouviu a mensagem do Evangelho e negou a Cristo, não quis receber Jesus. Posso pensar assim, professor? Todas as pessoas, de uma maneira ou de outra, que rejeitaram a Cristo, dizer que não serve, rejeitar, blasfemar tudo contra Cristo, é negar Ele. Então, quem é que nega a Cristo? Quem rejeita a Cristo? Então, não é apenas palavras, professor Givanildo, mas está envolvido muito mais ações do que palavras. Mesmo. Agora, professor, eu acredito que isso não está relacionado à evangelização. Não. Não é? Não. Por exemplo, o fato de alguém não evangelizar não significa dizer que ele está negando a Jesus. Não significa, porque a evangelização é um ID, é uma ordenança. Isso. As pessoas perderão bênçãos, perderão galardão no céu e aqui na terra também. Sim. Porque digno é o trabalho do seu salário. Sim. Então, Paulo lá em Coríntios, alguém pode até citar, isso. E quando eu era novo convertido, pensava que aquele texto de Paulo que diz assim, ai de mim se eu não anunciar o Evangelho, né? Porque me é imposto. Observe, ele diz, a nós foi imposta. Ele não chamou dizendo que foi imposta à igreja, mesmo sendo imposta. Mas ele não acusa a igreja desse assunto. Ele diz, ai de mim se não anunciar. Porque a mente cristã de Paulo o impulsionava a evangelizar. Ele não podia ficar parado, porque ele tinha desejo, era algo do caráter cristão. Muito bem. Então, vamos lá. Nós entendemos, irmão Elton, que a evangelização é a principal missão da igreja aqui na terra, não é? Nós temos deveres para com Deus e deveres para com os homens. No sentido de nossos deveres para com Deus, no sentido vertical, nosso dever qual é? Amar a Deus, temer a Deus, servir a Deus, adorar a Deus, obedecer a Deus, né? Agora, no sentido horizontal, nos deveres para com os homens, para com os seres humanos, a principal, a mais importante tarefa da igreja é a evangelização. Perceba que no plano da salvação, Deus já fez a sua parte, enviando Jesus. Jesus já cumpriu a sua missão, indo à cruz do Calvário. O Espírito Santo convence o mundo, mas ele faz isso através de nós. E a igreja que tem essa missão, essa tarefa, essa incumbência, essa responsabilidade de pregar o Evangelho. Agora, o fato de alguém não pregar o Evangelho não significa dizer que ele está negando a Jesus, né? Negar Jesus é um pecado que vai afetar a salvação. E enquanto que alguém que é salvo e não evangeliza, vai afetar no que diz respeito aos galardões, mas ninguém deixará de ser salvo por não evangelizar. Então, são duas coisas distintas. Em terceiro lugar, o irmão Elton diz assim, este programa é uma bênção na minha vida e nós ficamos felizes em saber que o irmão Elton está sendo edificado e compartilhamos aqui com toda a equipe que coopera conosco nos instantes finais. Vamos ler mais uma mensagem.
Valdir, lá de Gravatá, eu quero enviar saudações ao nosso irmão Valdir, todos os queridos irmãos aí de Gravatá, pastor Rinaldo Borges, né? E todos os irmãos lá de Gravatá. O irmão Valdir diz assim: a paz do Senhor, irmão Givanildo, irmão Saulo, estou assistindo aqui em Gravatá. Deus abençoe, irmão Valdir, obrigado por sua audiência. Vamos à próxima pergunta. Nosso irmão Joel Braga, lá da área 9 é em Biribeira, né? Quero enviar saudações ao nosso irmão Joel Braga, aos queridos irmãos aí da área 9, também ao coordenador da área, evangelista Enoque Barros. O nosso irmão Joel Braga diz: a paz do Senhor, professores, sempre assisto o programa, graças a Deus. Minha pergunta é sobre os desviados que ficarem depois do arrebatamento da igreja, se eles passarem pela grande tribulação, serão salvos. Bem, professor, nós em certo aspecto até já respondemos isso, né? Não significa dizer que eles já serão salvos de imediato, mas podemos dizer que eles poderão ser salvos, não é assim? Se aceitarem Jesus durante a grande tribulação. Durante a grande tribulação. Aí eles serão praticamente, ou taxativamente, mortos, mas aqueles que saírem vivos da grande tribulação passarão pelo juízo das nações gentias. Muito bem. Então, irmão Joel, o que nós cremos é que as pessoas, digamos, os desviados, eles não serão arrebatados, claro que não. Mas eles adentrarão na grande tribulação e durante esse período poderão ser salvos, porque haverá pregação do evangelho, né? Os 144 mil que irão pregar o evangelho, então há possibilidade de ser salvo. Agora, isso também não garante salvação. Detalhe, porém, a pessoa não pode pensar numa segunda chance. Eu quero me dirigir a você que está afastado, né? Aos afastados da igreja, que não pode pensar assim: eu vou deixar para aceitar Jesus na grande tribulação. Primeiro, você pode morrer antes e experimentar a segunda morte, não ter essa oportunidade. E mesmo assim, como nós já lemos aqui em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 a 11, Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 a 14, haverá muita perseguição aos cristãos, aos santos, né, durante a grande tribulação. E claro que alguém que nesse período quiser aceitar Jesus, serão perseguidos e muitos serão mortos, então não vale a pena esperar. Vamos ler mais uma mensagem. Leopoldino, lá de Siriaém, Pernambuco, quero enviar saudações ao nosso querido irmão Leopoldino, aos queridos irmãos aí de Siriaém, pastor Samuel Albuquerque, que é o pastor aí da cidade de Siriaém, toda a igreja em Siriaém. O irmão Leopoldino diz assim: a paz do Senhor, professor Givanildo e professor Saulo Soares. Este programa é uma bênção. Tenho as 3 obras do professor Saulo, está sendo de bênção para a minha vida. Gostaria de saber se há a possibilidade de termos um curso de escatologia aqui em Siriaém, pois muitos não têm como ir ao templo central. Deus abençoe. Muito bem, irmão Leopoldino, o senhor vai conversar aí com o pastor setorial, né, com o pastor Samuel Albuquerque, e ele vai falar com o pastor presidente para ver essa possibilidade, tá bem? Nós não podemos prometer, mas aconselhamos, sugerimos. Nós já tivemos a oportunidade de estar em Siriaém ensinando sobre escatologia, mas acho que o irmão quer algo mais específico e o nosso conselho é: procure o pastor Samuel Albuquerque para falar sobre esse assunto. Vamos à última mensagem do programa. A irmã Juliana Pereira, lá de Curitiba, que bênção. Quero enviar saudações à nossa irmã Juliana Pereira, aos queridos irmãos aí de Curitiba, essa cidade abençoada, lá no Paraná. A irmã Juliana diz assim: a paz do Senhor. Moro na região metropolitana de Curitiba, assisto ao programa pelo YouTube. Louvo ao Senhor pela vida do irmão Givanildo e pelo professor Saulo. Os senhores são bênçãos na minha vida, aprendendo muito. Deus abençoe e recompense a cada um. Deus abençoe a irmã Juliana e Deus abençoe aos queridos irmãos lá de Curitiba. Professor Saulo, estamos chegando ao final do programa. É sempre bom tê-lo aqui, não é? E esse é o nosso desejo: que Deus lhe dê saúde, que Deus lhe dê muitos anos de vida e o senhor continue compartilhando aí dessas experiências maravilhosas, do seu ensino, que é uma bênção para todos nós. Fique à vontade para suas considerações finais. Obrigado, professor Givanildo. Sou grato por tudo. Mas quero mandar um abraço para a Igreja da Baixa José Ribeiro, né? Senhor. O ciclo de oração aniversariou recentemente e faz tempo que eu não vou lá. Um abraço a todos, a irmã Célia, a dirigente do ciclo de oração, e a todos eles. Amém? Muito bem.
Se Deus permitir, na próxima segunda e terça-feira, nós daremos continuidade à nossa temporada estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores. E nas quartas-feiras nós temos o programa com o professor Saulo e também aos domingos às 17h30. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir, a paz do Senhor Jesus. Não esqueça, nós estamos nos instantes finais.